Fala galera! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática diretamente aqui do nosso canal, o Covil do Vitão. Hoje o nosso assunto é sobre sistemas de equações com duas incógnitas, certo? Então, vamos que vamos! Começando então, não vamos nos esquecer do seguinte: uma equação nada mais é do que uma operação matemática que precisa ter uma incógnita, ou seja, uma letra que esconde atrás dela um número, um valor que a gente não sabe, e obrigatoriamente precisa ter um sinal de igual, certo? Então, a ideia é basicamente o seguinte: quando a gente tem um sistema de equações, a gente simplesmente vai juntar duas equaçõezinhas, sendo que cada uma das equações tem pelo menos duas incógnitas. E geralmente a gente utiliza a letra x e a letra y para poder dizer que esses valores estão nas incógnitas. Ou seja, esses são os valores que estão escondidos, certo? Atrás do x e do y. Existem dois métodos de você resolver essas equações. Vamos ver o primeiro método agora. Começando então pelo método 1, que é o método da substituição. Pessoal, você tem aqui, vejam, duas equações. Essas duas equações elas são tratadas separadamente, lógico, mas a gente vai utilizar as duas juntas para descobrir o valor de x e o valor de y, que no fim é o que a gente precisa saber, é o que a gente precisa dar como resposta no final, certo? A gente só não pode esquecer o seguinte: a gente não consegue encontrar o valor de x, por exemplo, se nesta equação inteira tem x e y. Você só consegue achar o valor de uma incógnita se só tiver uma incógnita por equação. Se você tiver duas letrinhas, no caso aqui eu tenho x e y também aqui embaixo, eu vou precisar, se são duas incógnitas, eu vou precisar de duas equações para poder resolver. Como é que eu faço? Eu vou substituir. Antes, eu vou pegar o seguinte. Esta primeira equação aqui, dá para perceber que ela é a mais simples das duas. Eu vou pegar essa primeira equação e eu vou isolar uma das minhas incógnitas. No caso, eu vou escolher o x, porque ele já está sozinho aqui e não tem problema. Vocês vão perceber que no começo vai ser um pouco estranho, mas aí a gente vai estudando tranquilo, tá? Vamos lá. Então eu tenho x mais 2y igual a 4, certo? Vamos lá. X, lembrando, esse mais 2y eu vou passar para o outro lado do sinal de igual. Então, ó, igual ao 4 que já estava aqui, mais 2y vai para o outro lado, fica menos 2y. A gente não pode esquecer do que a gente estudou de equações. Vamos lá. Continuando. Dá para fazer mais alguma coisa aqui? Ó, x igual a 4 menos 2y. Ué, não dá para fazer mais nada, porque esse 2 está junto com o y, né? Então eu não posso fazer mais nada. Deixo assim. Nossa, Vitão, mas como assim? Aí é que vem a ideia desse método. Não é substituição? O x eu descobri que ele é igual a 4 menos 2y. O que eu vou fazer? Nesta segunda equação agora, aonde tiver x, eu vou trocar por 4 menos 2y, tá? No começo fica muito estranho, mas conforme a gente vai fazendo exercício e vai fazendo exemplo, a gente vai entendendo melhor. Então vamos lá. Vou pegar esta segunda equação aqui, que é 4x menos 3y igual a 5. Vamos lá. Aonde tiver o x, ó, eu vou trocar por 4 menos 2y. Então, 4 vezes o x, que é 4 menos 2y. Menos 3y igual a 5. Novamente, pessoal, não se assustem com o tamanho da sua equação agora, tá?
Vá com calma, fazendo conta por conta. Vamos lá. Este 4 está multiplicando o parênteses inteiro. O que eu vou ter que fazer? Eu vou simplesmente ter que distribuí-lo. Então, ó, fazendo conta de vezes. 4 vezes 4 dá 16. Menos 4 vezes 2y. 4 vezes 2, 8y. Certo? Copia o resto. Menos 3y igual a 5. Ok? Lembrando, pessoal, quando vocês forem resolver os exercícios, não sei se é interessante fazer na apostila. Façam no caderno, tá? Façam no caderno porque vocês vão ter mais espaço para resolver. Vamos lá, continuando aqui, ó. Vou puxar uma flechinha e vou seguir minha vida. Eu vou pegar os termos semelhantes, ou seja, tudo que tem letra e tudo que tem número. Então vamos lá. Eu tenho o 16, continuo com ele aqui. Agora vamos lá. Menos 8y menos 3y, eu devo 11. Então, 11y igual a 5. Certo? Lembrando, nós estamos fazendo, ó, agora em função de y. Então vamos lá. Esse 16 eu vou passar para o outro lado do sinal de igual. Então fica menos 11y igual a 5 menos 16. Porque o 16 aqui, ele não tinha sinal. Então ele era positivo. Ele estava fazendo conta de mais aqui, tá? Cuidado, não se confundam com esse sinal de menos do 11y, tá bom? Continuando. Agora nós temos aqui o seguinte. Nós temos menos 11y igual a 5 menos 16. Ué, 5 menos 16 dá menos 11, certo? Opa! Menos 11 de um lado e menos 11 do outro lado do sinal de igual, eu posso simplesmente cancelar. Então fica y igual a... Opa! Quando cancela, não se esqueçam que é uma divisão. Se é uma divisão, sobra 1, certo? Então, a gente já sabe que o nosso y é igual a 1. Perdão pela falta de espaço, tá? Não vai acontecer isso com vocês, porque vocês vão fazer no caderno, certo? Então, y igual a 1. Agora, vamos lá. Eu já achei y. Preciso achar x. Mas aqui, olha só, x é igual a 4 menos 2y. O que isso quer dizer? Eu vou continuar aqui. X é igual a 4 menos 2 vezes o y. E o y eu achei que era 1. Certo? X é igual a 4 menos 2 vezes 1, 2. X igual a 4 menos 2, 2. Esse é o método da substituição, pessoal. Você simplesmente vai pegar uma das suas equações, vai isolar uma das letras e vai substituir na segunda equação. É um método um pouco mais complexo, é um método, digamos assim, mais demorado, mas ainda assim é um método que faz você chegar no seu resultado certinho. Vamos para o segundo método agora, o método da adição. Vamos lá? E vamos lá para o método 2, o método da adição. Pessoal, basicamente vai ser o seguinte, o próprio nome já está dizendo, adição vai ser simplesmente você pegar as duas equações e você somá-las, certo? Aí vem aquela história, você tem que lembrar que você não pode somar, por exemplo, um número que está com x juntamente com um número que está com y. Você soma x com x, y com y. E número sozinho com número sozinho. Então vamos lá. Aqui, geralmente, as suas equações elas vão estar exatamente na ordem certinha. X embaixo de x, y embaixo de y, número sem letra embaixo de número sem letra, certo? Se não tiver, você só mexe um pouquinho para poder ficar dessa forma, tá? E vamos lá. Eu tenho 2x mais 3x. Ué, se eu tenho 2 de um x, aí eu vou somar com 3 desse mesmo x. Então, 2 mais 3 dá 5.
x, certo? Olha só porque a gente usa o método da adição. Porque eu tenho aqui, ó, mais 5y. Só que eu tenho menos 5y, ou seja, mais 5 eu vou juntar com menos 5. Opa, mas mais 5 e menos 5 não importa que tenha o y. Eles são opostos. Se eles são opostos, simplesmente fica 0. Mais 5 com menos 5, zerou. Então, eu não preciso colocar aqui, tá? Igual. Esse espaço corresponde ao espaço do y. Vitão, precisa deixar esse espaço aqui? Não, não precisa, tá? Vamos continuando. Menos 5, eu vou juntar com o 30. Esse 30 é positivo, né? Então, eu devo 5, mas eu tenho 30, então eu pago esse 5 e ainda fico com 25. Então, eu tenho 5x igual a 25, certo? Quero o valor de 5x? Não, né? Eu quero o valor só do x. Então, o x fica sozinho. Esse 5 ele estava multiplicando o x. Se ele multiplica de um lado, ele divide do outro lado do sinal de igual. Então, 25 dividido por 5, certo? Resultado final para o x, 25 dividido por 5 é 5. Certo? Pessoal, achamos o x. Nossa, Vitão, mas e para achar o y? Agora vamos lá. Mesmo que o método seja da adição, você obrigatoriamente tem que fazer uma substituição, tá? Você vai pegar o x, que você já sabe que é 5 nesse caso, e você vai substituir em uma dessas equações, certo? Eu vou substituir nessa primeira aqui, só simplesmente por substituir. Você poderia substituir em qualquer uma das duas, tá? Então, olha só. Vou vir aqui em cima. 2x mais 5y igual a menos 5. O x eu já sei que é 5. Então, vou substituir aqui. 2 vezes 5 mais 5y igual a menos 5. E vou fazendo como uma equação normal. 2 vezes 5 é 10. Mais 5y igual a menos 5, certo? Esse 10 que está de um lado, eu vou passar para o outro lado do sinal de igual. Então, fica 5y é igual ao menos 5 que já estava aqui. Esse 10, ele estava somando. Eu passo subtraindo. Certo? Então, vamos lá. 5y é igual a menos 5 menos 10. Opa! Devo 5, devo 10, então eu passo a dever no total 15. Certo? Então vamos lá. Y. Novamente vou ficar sem espaço aqui. Percebam o quanto é importante vocês fazerem no caderno, tá? Vamos lá. Y é igual ao menos 15 dividido por 5. Y é igual a menos 15 por 5 dá 3. Certo? Então percebam, existem situações onde o método da adição vai ser muito mais fácil. E existem situações onde o método, que era o método 1, o método da substituição, vai ser muito mais importante utilizar. Aí depende de cada exercício. A gente só não pode esquecer de uma coisa importante. A gente fica muito preocupado quando tem um monte de conta, um monte de letra e número. Pessoal, isso agora vai ficar cada vez mais normal para vocês. Então, força, foco e fé. A gente não pode desistir. Se a gente desiste agora, a gente desiste pelo resto dos nossos dias. E a gente não pode fazer isso. Daqui para frente, a gente vai trabalhar com cada vez mais coisas. Então, força! Vamos com bastante foco que a gente consegue, tá bem? Suas dúvidas aqui nos comentários serão muito bem-vindas e o que precisar, entre em contato, ok? Se cuidem e até uma próxima aula de matemática aqui, diretamente do nosso Covil. Então, fechou a conta.